boa noite, alunos, alunos da Educação à Distância aqui da Uningá. Eu sou a professora doutora Letícia Izep Visconsim, e estou aqui nesse dia, né, em setembro, para falar de um tema que surgiu da LAED, da nossa Liga de Educação à Distância. É um conjunto de alunos que pensam e trazem projetos e trazem temas que são importantes para serem discutidos na educação à distância, em todo geral, né, para todos os estudantes. Mas, assim, foi pensado com muito carinho para nós, para todo esse público, tá? Então, para o mês de setembro, nós trazemos aqui, com muita gratidão, a psicóloga Jéssica Modesto, tá? Então, assim, ela vai falar, porque a gente sabe agora que tem, assim, é importante esse olhar para a conscientização por cores, né? A gente faz isso na escola, eu sou da letras. E toda vez a gente traz algum tema relacionado à cor, e é bom porque o aluno grava na memória, né? E nós estamos em setembro, e há um tempo já, né, com toda a história desse tema, nós ligamos o setembro à cor amarela, né? E por isso nós pensamos, dentro das reuniões da nossa liga acadêmica, que é como se fosse um movimento estudantil, conversa é a melhor solução. Como apoiar e ser apoiado na prevenção ao suicídio. Tá? Então, um tema que isso tem que ser tocado dentro das universidades, dentro do nosso meio, como suporte um para o outro, né? E pensando nisso, a Liga realizou esse convite e fez, né? Estendeu esse convite à psicóloga psicanalista Jéssica Modesto. Então, eu desde esse início já agradeço sua prontidão, né, para aceitar esse convite. Ela vai ficar conosco nesse momento para trazer a experiência, né, a prática dessa profissão que em brevemente aqui que eu acabei de conhecê-la também, mas nós falamos um pouco de como essa profissão tem sido a profissão do século, né, o ouvido do século, e como que tem mudado vidas de tantas pessoas. Então, eu espero que nesse curto espaço, né, possa impactar de um jeito diferente a nossa vida também. Então, Jéssica, o momento é seu, tá? Obrigada de novo, e a fala é sua. O que você precisar, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia, por esse convite. Fiquei muito prestigiada estar com vocês, compartilhando conhecimento em relação a esse mês de setembro, né? Porque a gente percebe que a maioria das pessoas tem um conhecimento mais senso comum, às vezes fica meio travado, o que eu faço, como que eu tenho que agir quando uma pessoa não está bem em relação à saúde mental. Então, hoje vai ser mais ou menos uma mini aula dentro da psicologia, como se você estivesse dentro de uma sala de aula do curso de psicologia, entendendo com um pouco mais de profundidade o que envolve saúde mental, questão do suicídio, o que acontece dentro da mente da pessoa, porque eu vou encher você de recursos, né, de informações para você conseguir treinar o seu olhar para ter um olhar de maior acolhimento com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão perto de você. Eu acho isso super importante, né? Além de trazer dados, eu acho que assim, o que eu faço quando eu tenho diante de mim uma pessoa que não está bem, tá? Então, vou estar projetando aqui a apresentação. A gente começar esse bate-papo, que é uma troca, né? Eu sempre gosto de trazer isso, é uma troca. Não sou detentora do conhecimento, mas aquilo que eu sei, eu estou compartilhando com vocês. Está aparecendo a tela para vocês? Sim, perfeito, já apareceu aqui. Perfeito, então. Então, Só vê se falando de está setembro... passando, Jéssica, vê se na hora de passar. Isso. Isso, perfeito, passou. Beleza. Então, se tiver alguma questão, tá, Letícia, se quiser ir pontuando, eu acho bem legal, pode trazer, às vezes alguma dúvida, diante do que eu estou falando, para ter essa troca também, tá? Mas, iniciando esse nosso bate-papo, falando do mês de setembro, que é o mês de valorização da vida, né, em especial o ano de 2025, né, a frase de impacto é: se precisar, peça ajuda, além daquilo que vocês já trouxeram. Mas eu quero iniciar com uma rápida reflexão, né? Olha para essa imagem, uns 5 segundos, né? É uma imagem projetiva. O que te lembra essa imagem? O que você acha que é essa imagem? Um vai falar que parece um dragão voando, o outro vai falar que parece um sapo, o outro vai falar que parece um gigante com um bracinho pequeno e pernas grandes, que está soltando fogo, né, pela boca. Enfim, então, a mesma imagem, cada um vai ter um olhar diferente, né? Eu trouxe essa atividade simbólica para mostrar para vocês como que o único elemento pode ser visto de diversas formas, por pessoas diferentes.
E às vezes a pessoa está em sofrimento, e é como se o sofrimento da pessoa se apresentasse igual essa imagem. Você olha e não consegue entender muito bem de início, não consegue dar uma definição, porque quando a gente fala de emoções, sentimentos, sofrimento, não é algo palpável, não é algo matemático, né? Nossa, 1 mais 1 é 2, não, é algo simbólico, subjetivo. Então a gente precisa ter esse cuidado de deixar o outro manifestar como ele está se sentindo, e não a gente tentar definir, né, o que ele está sentindo, o porquê disso, né, mas ter essa abertura para receber, para ouvir o outro, tá? Mas antes de tudo, da gente entrar com maior profundidade nas questões do suicídio, a gente precisa começar falando de saúde mental, tá? Pensa em você, tá? Tudo que eu estiver falando aqui, primeiro você pensa sobre você, sobre a sua vida, como que você funciona, como que você aplica isso na sua vida. Por quê? Você precisa ter clareza como que você funciona dentro dessas áreas, para depois você ter um olhar mais desenvolvido e treinado para conseguir ajudar outras pessoas, tá? Então, saúde mental. Como que está a sua saúde mental? Será que você tem uma tendência aí a ignorar os sentimentos, emoções, conflitos, angústias, medos? Porque a gente tem aquela sensação, né? Ah, vai passar, uma hora vai passar, ah, é temporário, e às vezes esse vai passar dura 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos, tá? E toda a questão que envolve a saúde mental envolve seus pensamentos, sentimentos e toda a subjetividade que cada ser humano carrega, que é único. Cada ser humano é um mundo, né? Não tem como a gente comparar. E não é só o presente que causa dor na gente, né? Nós temos memórias da infância, às vezes de uma surra que levou, de um abuso, de um bullying que sofreu, dores, trajetórias às vezes atuais que podem, né, estar trazendo sofrimento, apesar, né, muitas coisas aí, apesar de não ser mais presentes, né? Então é uma mistura de coisas do passado com coisas do presente. Então, gente, o tempo não resolve tudo, tá? Isso é a maior mentira que existe. Você só resolve algo quando você encara isso de frente, com ajuda profissional, com muito amor, com muito acolhimento, para isso ser resolvido dentro de você. Agora, imagine as outras pessoas, né? Então, como hoje, nós, seres humanos, né, dentro dessa era 2025, como que nós lidamos com o sofrimento psíquico? Se for uma dor física, se for uma dor de cabeça, sei lá, tira o dedinho do pé na quina da mesa, você toma um remédio para dor, dá alguns minutinhos e aquela dor já passou. Né? Você para de sentir aquela dor, não volta mais, a não ser num outro momento, um outro estímulo que pode desencadear isso. Mas nós temos dificuldade de parar e nos escutar. Quando você está angustiado, o que você faz? Você para de mexer no celular, você para refletir. Por que eu estou angustiada? Por que isso está me incomodando? Ou será que você fica se distraindo, mexendo no celular e vai assistir série e vai trabalhar mais e você não para se ouvir? Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não para se escutar, a nossa mente ela não silencia, né? Ela está ali o tempo todo trazendo informações para nós, tanto coisas boas quanto coisas angustiantes também. E quando a gente fala de sofrimento psíquico, é a maior vulnerabilidade que um ser humano pode ter. Né? A corpo e mente é uma coisa só, a gente separa só para poder estudar, para você entender essas duas esferas, mas elas simultaneamente, elas acontecem de forma simultânea. Então, se as suas emoções não estão bem, vai gerar dor física, vai gerar doenças, os seus órgãos vão sentir e vai vir, né, uma enxurrada de doenças aí ao longo dos anos. Porque nós temos uma tendência a olhar para o sofrimento psíquico somente quando atinge o grau máximo de insuportabilidade, ou seja, eu não estou suportando mais, aí você vai buscar uma ajuda profissional, com um amigo, com algum familiar, com um parceiro, parceira. E, infelizmente, esse é o maior erro que a gente comete, né? De só buscar ajuda quando a gente não aguenta mais. Né? Olha para você primeiro, como eu disse, como que você lida com o seu sofrimento psíquico. Porque se você está cego, não consegue enxergar direito como você funciona, você vai ter dificuldade de ajudar outras pessoas. Nesse mês aí de Setembro Amarelo, a gente entender os sinais que os outros estão emitindo que eles estão sofrendo. Então, começa por você. Então, vamos entender o que é suicídio, tá? Suicídio é definido como um ato deliberado, cometido pelo próprio indivíduo, onde teve a intenção de morrer, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, tá?
ambivalente no sentido de que a pessoa tinha o desejo de morrer, mas ao mesmo tempo ela tinha o desejo de viver, tá? Usando um meio que ele acredita ser letal. Dentro da questão do suicídio, nós temos também os comportamentos suicidas, que envolvem os pensamentos, os planos, né, o planejamento de como que vai ser, e as tentativas propriamente ditas de suicídio, tá? É algo complexo, é multifatorial, ou seja, são várias coisas que influenciam ao mesmo tempo, em maior ou em menor grau, tá? Então, não dá para definir, a pessoa cometeu suicídio por causa disso, a pessoa cometeu suicídio por causa daquilo. Gente, é uma fala muito ignorante, tá? Falar dessa forma, porque é uma somatória de muitas coisas. Às vezes teve um gatilho que foi a última gota ali que encheu o balde, tá? Algumas pessoas às vezes acabam perguntando, nossa, mas falar de suicídio influencia as pessoas a também se suicidarem, aumenta a quantidade, o índice de suicídio? Qual que é a resposta mais clara? A resposta está na forma como nós transmitimos essa informação sobre esse assunto. Se nós comunicamos isso de forma responsável, sabendo que quem está recebendo é um ser humano único, que tem as suas vulnerabilidades, a sua subjetividade, que precisa ser acolhido, né? O medo, né, vamos dizer assim, que as pessoas têm, envolve esse conceito do efeito Welter, que é usado na literatura médica para designar caso de imitação de suicídio e alerta sobre o risco do contágio através de reportagens sensacionalistas, romantização do assunto, posts equivocados na internet, que podem incentivar comportamentos semelhantes, tá? Ou seja, as pessoas acham que se falar sobre isso vai acabar contagiando, incentivando as pessoas a cometerem isso também. Isso não é verdade, tá? Depende da forma como essa informação é transmitida. Mas existe uma pequena parcela dessas pessoas, né, que se receber uma informação sem responsabilidade, pode, às vezes, acabar sendo influenciada ao suicídio, né? Que seria a parte que eu destaquei em vermelho ali. O suicídio por imitação só acontece quando a pessoa já está vulnerável. Então, se a pessoa recebe uma informação, ela se sente mais tentada a isso, é porque ela já estava num quadro profundo de adoecimento psíquico e de vulnerabilidade, tá? Mas o meu objetivo aqui, o seu objetivo da gente compartilhando conhecimento é totalmente o oposto disso, tá? Nós queremos falar sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, sobre questão do suicídio, de forma aberta, sem tabu, para causar impacto positivo, porque nós queremos salvar vidas. Esse é o nosso objetivo, tá? E levando a questão do exemplo que eu trouxe aqui, né? Tem um copo transborda por causa de uma gota d'água. Né? Às vezes uma pessoa comete suicídio, pode ser que tenha acontecido algum fato ali próximo ao dia do suicídio que desencadeou, né, um desequilíbrio emocional, uma crise, que a pessoa cometeu suicídio. Então, as pessoas acabam associando o último fato como o propulsor do suicídio. Não é assim, tá, gente? Existe sim uma influência significativa de um gatilho, pode ter sido uma das últimas situações que a pessoa viveu, né, o acontecimento que culminou no suicídio, mas é a gota d'água num copo que já estava cheio. Então, não é aquele fato isolado que leva a isso. A pessoa já estava um tempo adoecida, psicologicamente falando, não cuidou disso e quem estava próximo não conseguiu perceber, talvez. Tá? Uma coisa que é importante, quase tudo que eu estou trazendo aqui, pessoal, está tudo associado. Tirei essas informações da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Então, essas orientações são atuais, são desse ano, vindas, né, dessas instituições que têm um peso muito grande no que eles transmitem, tá? Então, esse ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe um foco maior em relação ao Setembro Amarelo nas redes sociais. Quando a gente toca nesse assunto, mas abre uma margem para muita conversa, né? Por quê? Né? Hoje, tanto eu quanto você, a gente usa Instagram, Tinder, enfim, né? Todas as redes sociais que existem, e a gente acaba tendo interações mais virtuais do que interações reais. Né? Normalmente dentro da casa, está cada um num cômodo, mexendo no seu celular, mas ali no celular você está falando com 5 pessoas ao mesmo tempo, está interagindo com elas, mas com as pessoas reais do seu lado, você não está interagindo. Em redes sociais, as pessoas elas mostram parte de si, um pedacinho só de si, não mostram tudo quem elas são, né? E a gente acaba criando um relacionamento de idealizações, né? Só desse recorte da pessoa, só dessa parte boa que ela quer te mostrar, né? Então, a gente precisa dar uma atenção especial para isso.
voltar a olhar para esse espaço e para a responsabilidade que eu tenho, que você tem, de como nós interagimos nessas redes, como nós comunicamos essas redes. Hoje, um termo que é muito conhecido, que é o hater, né? Que são aquelas pessoas que elas estão na rede social apenas para atacar outras pessoas. Agora, imagine uma pessoa que não está bem psicologicamente falando, está num estado de vulnerabilidade psicológica, e às vezes vem um hater, ataca, a não ser que seja fechado, né, a rede que você possui, que a pessoa possui, e vem e faz um comentário agressivo, um xingamento, uma ofensa, uma humilhação. Como será que essa pessoa vai receber isso, né? A gente já viu diversos casos de pessoas que acabaram aí ficando mal, psicologicamente falando, por causa dessa interação com rede social, tá? Por isso que é muito cuidado nessa área. A rede social, ela acaba sendo ambivalente, ela traz muitas coisas boas, sim, inclusive a nossa conversa agora, nosso bate-papo, é via internet, né, é via vídeo, então, assim, esses canais são importantíssimos para levar uma informação que possa agregar, que possa fazer você se conscientizar, disseminar coisas boas. Porém, a rede social ela tem um lado obscuro, né? A internet tem um lado obscuro. O uso excessivo e inadequado pode prejudicar a saúde mental. Já tem até questões sendo estruturadas de doenças que envolvem essa questão do uso excessivo de redes sociais, de internet, de jogos, né? Aumenta a ansiedade, o isolamento, que eu acabei de falar, acaba dentro de casa, tem você e mais 3 pessoas. Você não interage com as pessoas que estão na sua casa, interage virtualmente com o seu amigo lá em São Paulo, né? Não que isso não possa acontecer, gente, mas a gente não pode abrir mão do relacionamento real, né? A comparação social, rede social, eu falo que é um lugar assim, se você quer ser destruído na sua identidade, na sua autoestima, é você entrar na rede social e começar a se comparar. Nossa, não tem o corpo que aquela pessoa tem, não tem a vida que aquela pessoa tem, não tem os filhos, as condições que aquela pessoa tem, enfim, gente. Eu já atendi influencers, tá? E eu posso falar com toda a clareza. São pessoas que mostram um pedacinho da vida delas e tentam, ao máximo, mostrar só coisas boas, porque eles não mostram a sombra que eles têm, os sofrimentos que eles passam, né? Então aquilo não é real. Grande parte daquilo é uma encenação, é um teatro, vamos dizer assim, para ganhar seguidores, tá? Então assim, cuidado com essa questão da comparação da rede social, porque uma pessoa que não está bem, isso pode ser um gatilho terrível, a pessoa ficar ainda pior, né? E cyberbullying pode ter consequências trágicas para a saúde mental dos jovens. Então, a gente sabe, gente, é uma coisa muito triste. Nós estamos vendo pré-adolescentes ali de 9, 10, 11, 12 anos, adolescentes de 12 anos para cima, tendo esse contato excessivo com rede social e trocando nudes e tendo várias redes sociais, conversando com pessoas lá de outro estado que não conhecem, não sabe quem é. A pessoa às vezes se apresenta como uma pessoa, como um amigo de 12 anos, na verdade é um adulto, um pedófilo que está ali atrás, aí depois troca nudes, faz ameaças, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente não tem estrutura psíquica e cognitiva ainda para lidar com muitas situações mais complexas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o índice de suicídio é maior entre 15 anos e 29 anos. Essa é a faixa de idade onde acontece a maior quantidade de suicídio. Então, nós precisamos olhar para os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, tá? E agora está aumentando significativamente o suicídio de idosos, né? 60 mais, porque são pessoas que pararam de trabalhar, se aposentou, né? Tem a sensação que perdeu o sentido da vida, não é mais produtiva, é um peso na vida de outras pessoas. Então, esses dois grandes públicos são os públicos mais sensíveis em relação à saúde mental, em relação a essa questão do suicídio, tá? Pode acontecer em qualquer faixa de idade. Porém, essas duas grandes faixas de idade são as mais atacadas, tá? Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque hoje o suicídio é considerado uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. É uma das maiores, tá? No entanto, o conhecimento sobre isso, sobre fatores de risco, sinais de alerta, pode me ajudar, te ajudar a prevenir isso, tá? É o que eu citei para vocês, né? Entre os jovens, os dados são ainda mais preocupantes. Na faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta maior causa de mortes. Os nossos jovens, você que tem filho pequeno, está vindo aí uma geração que já está crescendo com tecnologia.
Então, são pessoas que não estão sabendo lidar com frustração, com a vida real, vivem dentro de uma tecnologia, de redes sociais. Muito cuidado com isso, porque até a questão, a estrutura psíquica dessa criança, desse adolescente, desse jovem, está sendo construído dentro de um mundo virtual e não do mundo real. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco a pessoa pode se frustrar, pode se deparar com não, pode se deparar com as dificuldades. Qual a estrutura que ela tem para suportar as dificuldades naturais da vida, tá? E uma questão só para contextualizar. Olha o tanto de fatores que influenciam, que se cruzam, é como se fosse uma teia, né? Está tudo interligado, que levam uma pessoa a cometer suicídio, né? São fatores de natureza psicológica, psicopatológica, a pessoa pode ter um transtorno psicológico, neurológica, biológica, sociológica, econômica, política e cultural. Além disso, se somam as experiências adversas, pessoal que a pessoa tem, ou traumática, ao longo da vida, e também uso de substâncias, né, abuso de álcool e drogas. Então, olha o tanto de coisa que se cruza, que se mistura, que às vezes acaba gerando uma vulnerabilidade e a pessoa acaba recorrendo ao suicídio como uma forma de resolver uma dor muito grande, tá? Mas, qual seria a dica principal, a primeira que eu daria para vocês em relação o que eu tenho que observar, o que eu tenho que ver para eu saber que alguém não está bem, tá? O principal sinal de alerta é o pensamento de morte, que mostra que sua mente ou a mente da outra pessoa está sofrendo. A pessoa começou com os pensamentos de morte, comentou alguma coisa nesse sentido, já liga sua anteninha, né? Já presta atenção, porque isso é o início do adoecimento, tá? Vou fazer uma metáfora, uma analogia aqui, né? Com um quadro de febre, onde o corpo perde temporariamente a capacidade de se autorregular, né? Então, a medida correta da nossa temperatura é 37 graus e meio, 37,8, e às vezes acontece alguma questão de vírus, bactéria, etc. O corpo não consegue resolver isso sozinho, e aí ele perde esse controle da temperatura e começa a subir a temperatura. A gente sabe que isso não é bom para o corpo, né? Então, o nosso corpo ele perde temporariamente essa capacidade de se autorregular. O que a gente faz? Vem com medicação, vem com tratamento, a febre abaixa e acaba. Você consegue reverter o quadro da febre, né? A febre é algo reversível, assim como o pensamento de morte. Então, sim, é possível reverter qualquer quadro de adoecimento psicológico, tá? A gente pode chamar de remissão dos sintomas. Tem pessoas que estão num quadro de maior complexidade, mas a remissão dos sintomas já é uma vitória, né? Reduzir a intensidade, a frequência, não apresentar mais aquele comportamento, aquele padrão, já é excelente, a gente já considera isso como uma melhora, tá? Mas é importante a gente entender, vou dar bastante foco nessa questão do comportamento suicida, né? O comportamento é algo muito visível, eu consigo perceber, você consegue perceber. Se uma pessoa está aqui do seu lado, sei lá, fofocando de outra pessoa, ela está tendo um comportamento, você consegue observar e falar, aquela pessoa está fofocando, do Joãozinho lá, né? Então, agora mais eu quero treinar o olhar de vocês para observar comportamentos que estão ligados a um possível suicídio futuro, sinais de alerta que essa pessoa pode ser que, né, não esteja bem, se ninguém olhar para isso, ninguém cuidar, pode. Aí, infelizmente, quando cometer o suicídio, tá? O suicídio não acontece do dia para a noite, mas vai evoluindo em níveis de gravidade. O risco de morte por suicídio é identificado em níveis, podendo ser baixo, moderado e alto. Vocês têm noção da complexidade, né? Aqui é como se fosse uma linha do tempo, aqui do lado direito da tela. Como que começa? Começa mais sutil, um pensamento de morte aqui, outro ali, você começa a ter pensamentos estruturando, né? Nossa, mas eu estou sofrendo em relação a isso, talvez a morte poderia, né, resolver essa questão. Vai enraizando, vai ganhando mais força, e você começa a ter. Aí entra no campo das emoções, que é quando vem o desejo de morrer. Desenvolve aquele desejo de aquela falsa ideia de que você vai resolver tudo, que você vai ter paz depois da morte, que essa é a solução, ao mesmo tempo um medo de que, nossa, se são pessoas que têm questões religiosas envolvidas, nossa, será que eu vou para o céu, ao inferno? Enfim, um conflito gigantesco, mas com essa ambivalência, né? Essa sensação, com essa busca por uma suposta paz, resolução, mas também esse medo do que pode acontecer, né? Então,
desejo de morte envolve essa motivação, tá? Aí pode ser que aconteça uma situação que sirva como gatilho e acaba levando a pessoa aí para a ação, né, da tentativa do suicídio. Aí vai se agravando, a pessoa já entrou no campo das emoções, ela deseja morrer. Aí depois, agora, esse pensamento começa a ficar mais profundo, porque ela começa a planejar, agora ela tem a real intenção de ir lá e fazer isso. Planeja como, quando, onde vai acontecer, e vai acontecendo as tentativas de suicídio, tá? Não necessariamente a pessoa que cometeu suicídio, na primeira vez que ela tentou, ela já conseguiu. Claro, tem casos assim, sim. Porém, a maioria deles são pequenas tentativas, elas vão escalonando e a gente vai ignorando essas pequenas tentativas, tá? Às vezes é uma desatenção no trânsito, né? Fala, nossa, se eu entrasse com esse carro debaixo desse caminhão, aí às vezes dá aquele susto, perde um pouco o controle do carro, mas volta. Tudo são sinais, gente, quando a pessoa não está bem. E acaba acontecendo, infelizmente, em alguns casos, com o suicídio consumado mesmo, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta três principais características psicopatológicas, significa que a pessoa já adoeceu, tá? Comuns no estado mental dos suicidas, tá? Que é a ambivalência, a impulsividade e a rigidez cognitiva, tá? A ambivalência seria o quê? A pessoa está num conflito muito grande, ela está em sofrimento intenso, mas dentro dela ela tem o desejo de viver e ao mesmo tempo esse desejo de morrer, e isso se confunde, né? Ela fica entre esses dois grandes polos, tá? A pessoa tem uma urgência de sair da dor, do sofrimento, através da morte, mas também ela tem o desejo de sobreviver a toda essa dor, a toda essa tormenta que ela está vivendo, tá? Aqui, outra questão que marca muito é a questão da impulsividade. O suicídio, por mais planejado que seja, parte de um ato que é normalmente motivado por eventos negativos. Então, gente, tem alguém próximo de você que viveu uma situação muito delicada, pesada, difícil, em termos de relacionamento, perdeu o emprego, recebeu uma notícia de uma doença, a pessoa entrou num lugar de sofrimento, dê atenção, porque nós não sabemos até onde está aí a saúde mental dessa pessoa ou não, tá? O impulso para cometer o suicídio é transitório e tem a duração de alguns minutos ou horas, tá? Então, se você percebeu que a pessoa entrou nessa crise, que ela vai para esse polo da impulsividade, que ela está naquele desejo intenso de fazer isso, acolha a pessoa, esteja com ela até essa crise passar. E às vezes você consegue salvar uma vida, estando com a pessoa nesse momento que ela está em crise, tá? E a última questão, é aqui que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade de entender uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Por quê? A pessoa tem uma tendência a projetar no outro a forma como ele funciona, tá? E a mente do outro, gente, está funcionando de outra forma totalmente diferente. Uma mente adoecida, você já viu, às vezes, alguns vídeos no Instagram, o cérebro depressivo é assim, o cérebro com TDAH é assado. Eu acho muito legal aqui, porque expressa a diferença do funcionamento de cada um, né? Dependendo do quadro de adoecimento. O que é a rigidez cognitiva? Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações apresentam-se muito restritivos. É como se tivesse um funil onde a pessoa só vai focar no assunto, tá? Porque o sofrimento, gente, não adianta, ele toma toda a sua atenção. Pode perceber quando você recebe uma notícia ruim num dia. Pode ser que à noite aconteça algo muito legal na sua vida. Você não vai conseguir curtir esse momento, você não vai conseguir viver intensamente esse momento, porque você está mergulhado no sofrimento daquela informação que você recebeu lá de manhã, tá? Então a dor, ela nos cega, ela nos coloca num limbo, num redemoinho, vamos dizer assim, que você tem dificuldade de olhar coisas além da dor. Por isso que fica mais restritivo o seu pensamento, seus sentimentos, suas ações, porque acabam estando mais mergulhadas nessa questão da dor. Ou seja, ela pensa constantemente sobre suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. Imagine como se fosse uma pessoa dentro de um redemoinho, gente. Ela não consegue ver além do redemoinho, tá? Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe. É o exemplo que eu dei, gente. Um sofrimento da rotineiro, vamos dizer assim, ou uma pessoa que já está adoecida, que recebe uma notícia difícil, o sofrimento, quando a gente está tendo dor, angústia, medo, arrependimento, remorso, enfim, quando vem esses sentimentos que a gente não quer sentir, que nos deixa mal, o sentimento, ele distorce como a gente olha o mundo, como a gente olha a gente mesmo, como a gente olha a circunstância, tá?
É aqui que está o perigo, o principal ponto ali do adoecimento, tá? Então, eu vou fazer essa diferenciação para vocês, o que acontece em relação a pensamento, o que acontece em relação a sentimento, dentro, em uma pessoa que já está adoecida, tá? Então, o funcionamento mental gira em torno de 3 pensamentos que distorcem a percepção da realidade, com avaliação negativa de si mesmo, do mundo, do futuro. Gente, liga uma luzinha, um alerta, quando você convive com pessoas reclamonas, tá? Que reclamam de tudo, nada tá bom, por causa disso, por causa daquilo. Normalmente as pessoas se irritam com esse tipo de perfil. Gente, mas existe uma depressão chamada distimia, que é uma depressão contínua, vou dizer assim, uma linguagem mais simples, que a pessoa está constantemente com o humor deprimido, então tudo que ela vive, que ela capta, tudo gera desconforto, mudanças gera desconforto, qualquer coisa gera desconforto, reclama disso, reclama daquilo. Cuidado, gente, você reclamar de tudo, o tempo todo, durante todos os dias, semanas, meses e anos, isso não é normal, isso não é personalidade, isso não é jeito de ser, isso é sinal de adoecimento. E talvez a pessoa não foi tratada, a pessoa não foi cuidada, então dê uma atenção especial a isso, tá? Então, a pessoa pode ficar presa em uma espiral de pensamentos tóxicos e disfuncionais que apresentam 3 características principais, tá? Então, o pensamento traz a ideia do quê? Que tudo que a pessoa está vivendo é intolerável. Ela tem a sensação que ela não vai suportar aquilo. O pensamento traz a ideia de que tudo que ela está vivendo é inescapável, não tem como fugir disso. Tentou fazer várias coisas para sair disso, não conseguiu. E um outro pensamento que é atormentador, vamos dizer assim, é que todo aquele sofrimento é interminável, não acaba nunca, parece que vai durar para sempre. Né? Então, imagina, tenta só se imaginar nesse lugar, da sua cabeça, está, da sua mente, da sua psique, está voltada totalmente para a dor, para o sofrimento, né? A morte vindo ali com talvez uma opção para resolver esse problema, e todos os pensamentos que vêm, nossa, eu não vou suportar isso, eu não vou conseguir sair disso, isso não vai acabar nunca. É isso que está acontecendo na mente de uma pessoa que tem sofrimento, tá? Então, não é virar para ela e falar assim, ai, para de fazer isso, ai, para, é frescura, ai, vai fazer algo bom, vai ver uma coisa boa. Gente, é adoecimento, a gente está falando de funcionamento de um órgão, que é o cérebro, fora somatório de todo o histórico de vida da pessoa. Então, não é algo simples, tá? Agora vamos entrar na parte dos sentimentos, tá? Então, o funcionamento mental, dentro de um quadro de uma pessoa que está adoecida, gira em torno de 3 sentimentos que distorcem a percepção da realidade, com avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro, tá? Os 3 principais sentimentos são a desesperança, a pessoa não consegue olhar para o futuro, né? Ela não consegue projetar nada para frente. O desamparo, a pessoa sente que está sozinha, ela acha que ninguém entende. Esse sentimento, gente, muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem ali um parceiro, uma parceira, um amigo, um parente, só que o sentimento que está gigantesco dentro da pessoa é o desamparo. Pode ser que ela tenha rede de apoio, mas esse sentimento está gritando, está gigantesco dentro dela. Então, assim, olha o nível de distorção, tá? Que a pessoa está vivendo. E não é ela que está provocando isso, ela está sentindo isso, gente, e é difícil lidar com essa questão. A pessoa que está em sofrimento, que não está sendo tratada por psicólogo, está sendo tratada por psiquiatra, tá? É quando a gente descobre que a pessoa não está bem, vamos dizer assim. E o sentimento de desespero. Tem que dar um fim rápido nisso, que esse sofrimento é insuportável, esse senso de urgência, tá? Então, para vocês entenderem um pouco melhor como é que está estruturado o pensamento, como é que está estruturado o sentimento de uma pessoa que não está bem em relação à saúde mental, tá? Então, a pessoa que não está bem, a interpretação dos eventos é totalmente distorcida. Para você ter uma imagem aqui para representar, né, o emoji a gente conhece, né, usa bastante no dia a dia, mas ó, em cima tem um emoji bonitinho, sorrindo, e embaixo tem o mesmo emoji totalmente distorcido, tá? Então é como se uma pessoa saudável enxergasse o emoji do jeito que ele é, e uma pessoa que está adoecida olha para o emoji e vê distorcido, enxerga de forma distorcida, tá? O peso da decisão de morrer repousa na interpretação dos eventos. E a maioria das pessoas, quando saudável, não interpreta nenhum evento como devastador o suficiente para justificar ao ato extremo, para ter que buscar a morte para resolver isso. Tá? Entrando mais nessa questão de comportamento suicida, tem aquilo que nós conseguimos observar,
E tem aquilo que a gente não consegue observar. O que a gente consegue observar é quando a pessoa fala, é quando ela solta aquela frase ali, do nada. Ou tá falando alguma coisa, solta uma frase meio pesada ali, com um tom de tristeza, de angústia, a gente ignora. Ah, nada a ver, frescura, fala TPM. Enfim, gente, cuidado. Cuidado. Saúde mental é algo assim, nós precisamos cuidar muito. E tem o comportamento suicida que não é observável, que acontece dentro da pessoa, que são os pensamentos, da ideação suicida, que são os sentimentos, que envolvem o desejo de morrer, enfim. E dependendo de cada pessoa, isso pode estar mais intenso ou menos intenso. E dependendo do que a pessoa esteja vivendo naquele momento, isso pode aumentar ou diminuir. Tá? Essa parte aqui é uma das partes principais. Eu falo que é como se fosse a coluna vertebral. Como que você pode reconhecer que alguém precisa de ajuda, tá? São alguns grupos de fatores, tá? Alguns fatores de risco para o suicídio. Aquelas pessoas que têm algum diagnóstico de doença crônica, doenças orgânicas incapacitantes ou psiquiátricas, pessoas que já tiveram a tentativa prévia de suicídio, que têm um histórico familiar de comportamento suicida, presença de outros comportamentos autolesivos, automutilação, se cortar, abuso e dependência de álcool e outras drogas, eventos adversos na infância, adolescência, abuso sexual, violência, um ar tóxico, pessoas totalmente disfuncionais. O passado não fica no passado, gente. A gente traz o passado todos os dias na nossa vida. Depende se você quer encarar ele ou não para resolver ele. Isso ser um assunto fechado dentro de você, tá? Comportamento impulsivo também é um fator de risco. Danos físicos acidentais, né? Aquela pessoa que parece que sofre alguns acidentes que não faz muito sentido, né? A pessoa que se coloca em risco o tempo todo, né? Aquela pessoa que começa a ter uns comportamentos estranhos, de organizar uns detalhes, fazer umas despedidas. Gente, isso aqui é muito sério. Esse tópico aqui é muito sério. O cyberbullying também, às vezes a pessoa não compartilha, tá? Só ela com ela mesma na rede social, e tem aquele ataque, assédio, violência verbal, e, enfim, às vezes, né, um adolescente, pré-adolescente, não compartilha com ninguém, né? E uso desassistido de internet e redes sociais por menores de idade, tá? Pessoas que estão já num quadro de adoecimento, quais são as frases que normalmente elas falam? Que gostaria de sumir, que não aguenta mais viver, não tem mais esperança, nada mais faz sentido, eu sinto uma dor que não passa. Então, alguém falou isso para que você dê total atenção, tá? E tem outros fatores também que não são genéticos nem biológicos, mas são sociais, da nossa interação. Nós somos seres sociáveis. Então, o que acontece do lado de fora de nós nos impacta, sim. Pessoas que acabaram de passar por separação, gente, só quem passou por processo de separação conjugal sabe o terror que é, a dor que é, o luto que é, a bagunça que a pessoa fica. Eu vivi isso, eu tive depressão, ideação suicida. Então, assim, não é porque eu sou psicóloga que eu sou protegida contra isso. Né? Busquei ajuda psicológica, busquei psiquiatra, foram 2 anos de tratamento e eu voltei a ser quem eu era. Para mim é 6. Então, mas eu busquei ajuda, tive apoio dos meus pais, enfim. Questão da pessoa, às vezes, que acaba perdendo emprego, fica desempregada, algum conflito familiar, né? E também fácil acesso a meios letais, se a pessoa, se os, as características suicidas, a impulsividade é algo muito presente, a pessoa tem algo perto dela, gente. Facas, venenos, enfim, coisas que podem aí gerar risco à vida, tá? Quais são aí os principais sinais de alerta para você observar também você mesmo quanto em outras pessoas? Uma pessoa interagia, depois começou a se afastar, se isolar um pouco mais. Antes era uma pessoa que gostava, sei lá, de jogar beach tênis, gostava de ir no cinema, e agora não gosta mais, quer ficar mais quietinho, tá? Tem os perfis, sim, que são mais introspectivos, tá, gente? Então, o introspectivo tem que ter um pouco mais de atenção para você perceber mudanças no comportamento que pode indicar um adoecimento psíquico, tá? Queda do nível de motivação e foco. Por isso que também, por exemplo, eu como psicóloga, eu trabalho muito em parceria com o médico, endócrino, por quê? Como é que está o B12? Como é que está a vitamina C, vitamina D? Como é que estão os hormônios, tireoide? Porque tudo isso, gente, pode potencializar o quadro de adoecimento. Né? Então, não é cuidar só da mente, do que a pessoa está pensando e sentindo. É cuidar da pessoa como um todo. Tá? A pessoa começou a ter dificuldade de apresentar decisões, fica indecisa, perdida,
a pessoa começa a ter mudanças significativas no seu humor, mudanças na energia, mudanças nos hábitos alimentares, começa a comer mais, a comer menos, e abuso de álcool e substâncias psicoativas, gente. Então, são sinais que a gente precisa olhar e muito, tá? Mas existem alguns mitos também que a gente acaba ouvindo, né? Conversa de família, conversa de empresa, conversa de fila de banco, enfim, é umas coisas que você ouve assim que você fala, meu Deus, isso não tem. A pessoa não entende nada sobre o assunto, ela fica propagando, levando para frente informações mentirosas, né? Então, todas essas frases aqui são mentiras, tá? Ah, quem fala não faz. Faz e faz sim, gente. Ah, porque é para chamar a atenção, porque é mimimi, porque é frescura. E não é nada disso, gente. Quem fala faz sim. Vai escalonando o sofrimento, as tentativas vão escalonando, daqui a pouco, quando você menos percebe, acontece, tá? Ah, isso só acontece em casos muito graves da pessoa cometer suicídio, não, gente. Ah, porque a pessoa está postando foto da praia, a pessoa acabou de comprar uma moto, né? A pessoa está bem, gente. Nós não conhecemos as pessoas. Não é a foto do Instagram, não é o que a pessoa fala que mostra como ela realmente está se sentindo, tá? Cuidado com esse julgamento. Se alguém está determinado a cometer suicídio, nada vai parar essa pessoa. Mentira. Quando a dor é compartilhada, ela se torna suportável. Caminhar com alguém, quando você está carregando uma dor, ela se torna mais leve, suportável. Você consegue lidar com ela, resolver ela. Ah, essas pessoas, né, que têm ideação suicida, elas nunca aceitam ajuda, tá? Normalmente, gente, essas pessoas, elas buscam ajuda de outras formas. Vai no médico porque está com uma dor no estômago, porque está com o intestino travado, uma dor de cabeça que não passa. Normalmente, as pessoas, elas buscam antes ajuda, só que de uma forma um pouco mais mascarada, mas está buscando ajuda. Então, cabe a nós também ter esse olhar de atenção. Ah, e outro mito também. Se eu perguntar sobre isso, eu posso sentir uma pessoa cometer suicídio. Gente, é uma mentira. É o que a gente falou lá no início, né? Falar de forma correta, uma comunicação responsável. Você, na verdade, está abrindo um caminho de acolhimento, um caminho de colo, né? Da pessoa se sentir protegida, vista, dela aceitar ajuda, ensina. Nós devemos falar sobre isso de forma acolhedora. Porém, né, quando a gente fala da pessoa, o que a gente caminhou até aqui, a gente falou muito da pessoa com a própria pessoa, que sente alterações bioquímicas, histórico de vida, enfim. Mas vamos ampliar agora a percepção. Quando falamos que as pessoas dão sinais, sem contextualizar que, por conta do vínculo e das emoções, é difícil ver os sinais quando se trata de algum familiar ou alguém próximo. Né? Você convive com a pessoa todo dia, ele vai trabalhar, volta, e faz comida, e faz compra, e lava o carro, e sai junto, e convida com os amigos de sair, o amigo está sempre ali dormindo fora de cima da sua casa. Esses vínculos muito próximos, a gente às vezes tem dificuldade de perceber essas mudanças, tá? Porque você vai meio que se adaptando, o seu olhar fica meio que superficial a essas mudanças comportamentais que às vezes podem indicar que a pessoa não está bem. E fica ainda mais difícil quando outras pessoas do convívio familiar ali, da própria casa, enfim, também estão adoecidas psicologicamente falando. Então, a gente, na minha experiência particular como psicóloga, eu percebo que quando chega na clínica uma pessoa que não está bem, normalmente não é só aquela pessoa que não está bem. É aquela pessoa, junto com a mãe que não está bem, que nunca foi tratada, é o pai que está com depressão que nunca foi tratado, é o namorado, é a namorada também que está com vários problemas e traumas do passado e não sabe lidar com isso e joga tudo em cima do parceiro ou da parceira. Então, assim, dificilmente, às vezes, é só a pessoa que vem para a clínica que não está bem. Né? Normalmente, quem está em volta também tem algumas questões a serem trabalhadas, né? Mas o meu objetivo aqui não é gerar uma culpa, né, uma acusação, se você não conseguiu perceber até então, mas que essas informações te ajudem, mas habilitar um olhar de acolhimento e cuidar com o outro e consigo mesmo, tá? Então, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer diante desse cenário, tá? Trouxe ideias mais resumidinhas e pontuais. Então, alguém chegou em você, começou a contar alguma coisa, gente, e normalmente a pessoa chega num horário meio que parece que é improvável. Às vezes é no intervalo de, sei lá, da faculdade, às vezes você encontrou a pessoa no corredor do mercado, são lugares parece que improváveis, e a pessoa às vezes acaba soltando, fazendo aquele desabafo ali, às vezes você acaba cortando porque está com pressa, porque tem que trabalhar, porque tem que buscar filho na escola, e não interrompe.
perceber que a pessoa tocou um assunto difícil, trouxe uma tristeza na fala, segura um pouquinho, presta atenção para a pessoa, ou combina com ela, vamos se encontrar daqui a pouco, olha, depois desses horas, vamos conversar. É importante deixar a pessoa falar tudo que ela precisa, principalmente no início, quando ela vai começando a trazer para fora as coisas, tá? Leve a sério, escute sem julgamento. A questão do lado aqui, não use o senso comum, gente, isso aqui é terrível, 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 né? A pessoa está ali, está mal, está adoecida, está perdida, com uma dor gigantesca dentro dela, e a pessoa desabafa com você, e você vem dar sugestão de senso comum. Não, mas você tem que tomar um chá tal, não, você tem que procurar um pastor, um padre, uma benzedeira, não, você é fogo de Deus isso aí. Não, você tem uma vida boa, você tem casa, carro, como assim você não está bem? Né, gente, isso é dilacerante psicologicamente falando para quem já está adoecido, tá? Então, não dê sugestões imediatas, baseadas no senso comum, do que fazer, porque vai gerar nessa pessoa a sensação de que ele não está sendo compreendido e ele não vai se abrir com você, tá? Outra questão também, não diga assim, eu sei que você está sentindo. Não, você não sabe. Nem eu, como psicólogo, eu sei o que a pessoa está sentindo. O que eu consigo com esse olhar clínico, é entender a gravidade, a intensidade disso na vida dessa pessoa e como que isso está travando a pessoa. E acolher ela dentro da gravidade do sintoma que ela apresenta, tá? Então, isso pode fazer a pessoa sentir que o sofrimento dela é algo pequeno ou fácil de resolver, tá? E outra questão importantíssima, não repreenda a pessoa, ou não demonstre pânico. Aí você está pensando, nossa, não, você está pensando em se matar, ou para de falar isso, menina. Falando em morte, credo. Para de falar disso, vamos falar de coisa boa. Gente, meu Deus, você acabou com a comunicação. A pessoa ela já tem toda uma questão de tentar se abrir, falar, e às vezes é uma fala dessa que você fechou, bloqueou totalmente a comunicação, a forma que a pessoa, do jeito dela, está tentando mostrar ajuda. Tá? Mas, o que você pode fazer? A gente falou de 4 coisas que você não pode, não deve fazer. Vamos falar de 4 coisas que você precisa fazer para acolher. Primeiro, converse com a pessoa. Eu falei, né? Encontre um momento apropriado, um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixa saber que você está lá para ouvir, ouça sem julgamento e ofereça o apoio. Gente, se você não sabe o que fazer, escuta. Ponto. A escuta é poderosa. Você está ali, presente de verdade, não mexendo no celular, não se preocupado com o que tem que fazer daqui a pouco. Ali, ó, 100% da pessoa. Isso aqui, gente, já tem um poder de curativo, assim, não, curativo, assim, no sentido de da pessoa sair dali preenchida, sair dali sentindo que foi ouvida, que foi acolhida. É poderoso ouvir a pessoa. Ajude a pessoa, incentive ela a procurar ajuda de profissionais, de profissionais da área da saúde, mental. Gente, é psicólogo e psiquiatra. Bom, tá? São esses profissionais que poderão ajudar uma pessoa a sair desse quadro de maior adoecimento, tá? Não que outros médicos, enfim, não possam acompanhar, ou, enfim, mas, ou seja, se tem um médico especialista em como o cérebro funciona, né? É ele que vai ter mais conhecimento para poder ajudar essa pessoa. E por que eu falo isso? Porque as medicações, gente, existe um processo de adaptação. Às vezes uma medicação, que é a fluoxetina, por exemplo, né? A grande maioria conhece esse nome, dá certo para várias pessoas, mas para outras pessoas não dá certo. Ele tem que trocar para uma venlafaxina, sertralina ou bupropiona. Então, assim, é um acompanhamento muito de perto para ver a adaptação da pessoa à medicação, as reações, se vai ser necessário trocar ou não. Por isso que eu indico, né, procurar um psiquiatra. Tá? Outra questão que você pode fazer também, proteja essa pessoa. Se você acha que a pessoa está em perigo imediato, se ela está entrando numa crise, não deixe ela sozinha, ou assegure-se que ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte, tá? Se às vezes é um amigo, você não vai poder, né, ficar 24 horas com a pessoa, avisa a mãe, avisa o pai dessa pessoa. Sempre é importante informar uma terceira pessoa sobre o que está acontecendo, porque pode ser que você não esteja com a pessoa o tempo todo, tá? E acompanhe, gente. Não é ficar em cima 24 horas, mas, né, fique em contato para acompanhar como a pessoa está se sentindo e o que ela está fazendo, se ela foi buscar ajuda, enfim. Aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, desse ano, agora 2025, na cartilha desse ano, eles trouxeram algumas questões que são fatores de proteção para a gente buscar, para potencializar a nossa saúde mental ou para aqueles que estão adoecidos poder fortalecer ela novamente, tá?
Então, o que seria? Aumentar o contato com familiares e amigos, gente, contato real, não é contato virtual. É maravilhoso, são ferramentas que nós temos, é incrível, a gente tem que usar sim. Porém, gente, parece que a gente está tendo que voltar ao lugar de aprender a se relacionar com o outro ser humano, tete a tete. A gente não sabe mais olhar no olho, conversar com alguém, puxar um assunto, né? A pessoa trouxe alguma coisa, você traz outra questão em relação àquele assunto, sabe? Não consegue nem sustentar mais o olhar no olhar, o olho no olho, né? As pessoas hoje conversam hoje olhando para baixo, assim, se esquivando. Então, assim, nós estamos perdendo essas habilidades de contato humano. Então, se relaciona com pessoas no mundo real, não no virtual, tá? Tem amigos, claro, gente. Eu tenho amigas em Portugal, eu tenho amigas em vários lugares que a gente faz ligação, videochamada, e o relacionamento é muito forte. Mas são as pessoas que estão em quadro de crescimento, gente. Esse contato humano próximo é muito mais acolhedor. Buscar e seguir o tratamento adequado para doença mental, da mesma forma que uma doença física. Então, eu estou com hipertensão, ou seja, eu tenho um órgão, que seria o coração, está batendo demais. Então, eu vou no médico, cardiologista, ele me passa uma medicação, essa medicação vem, regula os batimentos cardíacos, certo? Eu estou com problema na minha tireoide, essa glândula que eu tenho aqui no meu pescoço, ela está liberando muitos hormônios, que é o hipertireoidismo, ou está liberando menos, que é o hipotireoidismo. Eu venho, tomo uma medicação para equilibrar o funcionamento dela. E envolve também a saúde mental. A saúde mental, gente, é o cérebro, é um órgão que também pode funcionar mal como todos os outros órgãos. E é isso que as pessoas não entendem, tá? Por isso que precisa do psiquiatra, nesse suporte para a pessoa voltar a, a, a desenvolver essa saúde mental, tá? Fortalecer, sair desse quadro de adoecimento. Envolvimento em atividades religiosas ou espirituais, que envolve questão de busca de sentido de vida, alguma coisa que faz você se sentir preenchido. Aqui a questão, gente, não é buscar uma religião em si, é buscar coisas que te ampliem, que transcende, fazer você transcender como pessoa, tá? Iniciar atividades prazerosas ou que têm um significado importante para você, e reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas. Gente, Jéssica, sou da seguinte opinião. Álcool e drogas, gente, o álcool, vamos dizer assim, quem estuda a neuropsicologia, a neurociência, a gente sabe que o álcool, gente, é péssimo para o funcionamento do cérebro. Ele faz o cérebro, ao longo do tempo, funcionar de forma muito pior. Tá? Então, assim, é como se você tivesse, mas beber só no final de semana não faz mal. Vou usar um exemplo aqui. É a mesma coisa se você falasse assim, nossa, mas eu estou tomando veneno de rato uma vez na semana só não faz mal. Gente, álcool em nível nenhum, ele é bom. Drogas em nível nenhum, ele é bom. Tá? Então, assim, existe muita romantização nessa questão aqui, gente, mas não é uma via saudável para você poder afogar suas mágoas, se esquivar, fugir de problemas, gente. Não é o caminho. Isso não vai te ajudar. E para a gente caminhar para o fim, as orientações que eu dou para vocês como psicóloga, busque ajuda psiquiátrica, busque um psicólogo, né? Se você tem plano de saúde, gente, vai até o seu plano de saúde, vá no médico, pega uma guia, libera a guia da psicoterapia, agenda com os profissionais. Normalmente os planos de saúde atendem online também, às vezes você não consegue se deslocar, né? Mas tem como fazer online, ou o serviço SUS, né? Que é público, procurar um CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, uma UBS, uma unidade básica de saúde ali do seu bairro. Mas se você está vivendo um quadro de maior preocupação, às vezes a crise, está na crise, gente, é o hospital, direto ao hospital, chama a SAMU, leva para o UPA, leva para pronto atendimento, leva para o hospital. Se está em crise, gente, é direto para o hospital para ser acompanhado pelo médico, tá? Não é tentar resolver em casa, não. E, gente, uma ferramenta poderosa que a gente tem é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. É um canal de desabafo gratuito que você tem a qualquer momento. Faz um teste, né? Liga lá, né? Às vezes você está um pouco ansioso por uma coisa, liga lá, né? Sente como que você é recebido, como que é essa troca, porque a gente é muito bacana, tá? Então, gente, tudo isso, obrigada, né, por estarem comigo aqui, compartilhando essas informações. Foi um prazer, né? Eu acho que foi bastante informação num tempo curto, mas depois, se der, vai pausando, vai anotando, né? Assista com outras pessoas que você acha que precisam ouvir isso, porque é muito importante a gente ter conhecimento de áreas profissionais, dentro da área de psiquiatria, medicina, psicologia, e não informações de senso comum, tá bom?
Jéssica, muito obrigada, tá? Nossa, eu acho que esse tema, é igual você disse, se a gente pausar em cada parte, igual foi uma ideia da Liga, né? Que agora os alunos podem levar para os seus nichos de convivência, né? Talvez fazer grupos, foi vindo na minha mente a hora que você falava, né? Fazer grupos menores, né? Entre aqueles que você se encontra, né? Com os quais você lida ali, ou na escola, seja nós professores, né? Separar, mas eu sou, é porque nós temos alunos de todas as áreas, né? Mas eu sou arquiteto, mas você convive com pessoa, né? E esse tema, se é pessoa, a gente tem ou conhece alguém. Eu acho que todo mundo, se nós pararmos um minutinho para pensar, a gente conhece alguém. Ou que não deu tempo de fazer nada, né? E aí a gente se martiriza muito, a gente leva para o outro lado, porque você deu dicas aqui de como ajudar, né? E às vezes, mas eu era um amigo, mas não era um amigo próximo, mas eu poderia ter avisado alguém que era próximo. Então, assim, eu acho que essa discussão, esse ponto que você tratou aqui no final, de dar uma paradinha, é uma atividade que eu acho que nós, como membros da Liga, poderíamos fazer. Dar uma parada com as suas falas, igual eu fui fazendo aqui, ó, porque você falou desde o impacto das redes, dos tabus, já é um tema à parte, né? As comparações, então a gente já pode trabalhar num grupo menor, da vida real que não é real, né? Então, é igual você disse, é uma aula, mas dessa aula podem surgir tantos temas. E esse tema não é para trabalhar só em setembro, né? Ele é para trabalhar todos os meses, porque isso acontece, você trouxe índices também, né? Também reforça a necessidade de trabalhar isso dentro da universidade, porque aí a faixa, né, 15 a 29 anos é maior, né? Maior, bastante estudantes, exatamente. Então, eu só tenho a agradecer, porque assim, eu fui até pensando em como passar isso, desde que você falou dos sentimentos lá, eu já pensei na abreviação, os DDD, desespero, desamparo, né, desesperança. Então, o jeito da gente passar isso adiante, porque eu acho que isso não pode ficar só numa palestra, num sexta-noite, num sábado-à-noite, né, mas tem que se estender para a nossa vida. Então, e você fala com propriedade, porque como você disse, é alguém da área, é alguém que escuta, né? E como você disse, cada um é um, mas às vezes um sentimento de uma pessoa é o mesmo de alguém lá está sentindo isso, né? Então nós precisamos falar, é um tema sensível, e eu agradeço porque você é da área, tem experiência e trouxe em forma de aula, em forma de pontos, em forma didática, né? Para que daqui da sua fala saiam outras conscientizações. Então eu agradeço, já quero assim externar meu convite para quando você puder e tiver assim vir para a sede para falar conosco, para bater papo, talvez alguns desses temas, subtemas, né, que saem daqui, Vamos né? combinar sim, estou à disposição. Tá joia. Muito obrigada, tá? Eu agradeço você, agradeço os alunos que ficaram conosco até aqui, né? Que tenhamos, assim, um bom restinho de noite e essa vontade de não fazer esse tema ficar só no setembro, ficar só na cor amarela, né? E ficar só num eu podia ter feito e eu não fiz. Porque toda profissão cabe uma ajuda aí, né? Acho que aqui é mais a profissão ser humano do que a profissão que você escolheu, né? Então, obrigada, grande beijo, bom descanso e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.